Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos dar introdução ao estudo da análise combinatória. A análise combinatória é dividida em vários segmentos, em várias áreas, tá? Nós vamos dar início ao estudo da análise combinatória, mais especificamente falando nessa aula sobre o princípio fundamental da contagem. Ok, galera? Vem comigo então, para nós iniciarmos a nossa aula aí sobre princípio fundamental da contagem, galera. Bom, veja bem, nós estamos falando de análise combinatória. O que é a análise combinatória, galera? É um ramo da matemática, assim, tá? Como logaritmo, como equação exponencial, como função do segundo grau. Enfim, é um conteúdo da matemática, né? É um ramo da matemática que procura o quê? Elaborar métodos que permitam encontrar o número de possibilidades que um evento pode ocorrer. Então é isso que a análise combinatória faz. Ela busca o quê? Métodos de encontrar as possibilidades de um determinado evento acontecer. Para isso, ela pode fazer uso do princípio fundamental da contagem, que é o que nós vamos estudar hoje. Aí nós temos o arranjo, nós temos a permutação, nós temos a combinação simples, que são situações diferenciadas de encontrar esses métodos. São vários métodos que nós vamos ter à disposição aí, ok? Todos eles compõem o conjunto da análise combinatória. Bom, a análise combinatória busca resolver problemas de contagem. Então, veja bem, para que a gente consiga alcançar esse objetivo, nós vamos usar de alguns métodos especiais. Então, basicamente, nós temos 4 métodos especiais, que é o princípio fundamental da contagem, que é o fatorial. Na real, o fatorial não é um método em si, mas ele é um procedimento matemático que nós temos que ter como pré-requisito para a realização dos demais, que é o arranjo, a permutação e a combinação. Por isso que eu disse 4, que é o princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação e combinação. O fatorial é um segmento aqui interno que é necessário na aplicação desses 3 de baixo. Tranquilo? Beleza. Bom, quando nós vamos fazer a contagem, é necessário nós analisarmos algumas variáveis. Então, 3 perguntas são fundamentais na hora de nós fazermos a análise de alguma variável. Primeira pergunta, que é de suma importância. Diante de um exercício, você tem que perguntar: quantos elementos estão envolvidos? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa: todos serão usados ou será necessário fazer grupos? Então, diante da questão, você tem que questionar isso. Todas as informações são úteis ou eu vou ter que agrupá-las? E por último, é invariante ou não a mudança de ordem no contexto utilizado? Quer dizer que se eu alterar a ordem dos elementos, vai haver alguma mudança? Como assim, professor? Eu não entendi. Um exemplo para você entender. Vamos supor que a gente esteja querendo montar números com 3 algarismos. Aí eu uso o número 1, 2 e 3. Que número que eu formei aqui? 123. Se eu inverter a ordem 3, 2, 1, eu tenho um número diferente? Tenho. 321 é um número diferente. Então, nesse caso, a ordem importa. Se inverter a ordem, eu vou ter um número diferente. Então, aquela pergunta, se é invariante ou não, a ordem no contexto é justamente para nós verificarmos isso. Acaso eu inverta a ordem dos elementos, eu encontro um valor diferente, um outro elemento, ok? Então, essas 3 perguntas são a base da análise combinatória. Vamos falar sobre este princípio conhecido como PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Esse princípio ele se divide basicamente em 2 partes. Ele pode ser tratado como princípio aditivo ou como princípio multiplicativo. Então veja bem, esse princípio ele estabelece
qual o número de maneira que um determinado evento pode ocorrer, quando a ordem de seus elementos é importante e quando este segmento é segmentado em diversas etapas. Então, foi aquilo que eu disse, ele se divide em duas partes. Então, esse princípio ele pode ser chamado de princípio aditivo e pode ser chamado de princípio multiplicativo. Ok? Vamos tratar primeiramente do princípio aditivo ou princípio da adição. O que é este princípio? Vamos considerar aqui dois eventos, A e B. Esses eventos são disjuntos. Professor, o que quer dizer evento disjunto? Quer dizer que eles não têm elementos comuns. Os elementos que pertencem ao conjunto A não pertencem ao conjunto B e vice-versa. Tranquilo? N1 e N2 são resultados possíveis, respectivamente. Então, o número total de possibilidades para o evento A e B vai ser N1 mais N2. Professor, não entendi nada disso. Tranquilo. Vamos para um exemplo claro, que aí vai facilitar a sua compreensão. Antes disso, eu quero destacar a palavra-chave, que destaca, que determina que o princípio é aditivo. A palavra-chave é a palavra ou. Quando esta palavra estiver em evidência no contexto de um exercício, ela caracteriza o princípio da adição. Como assim, professor? Veja bem, olha só esse exemplo. Suponha que queremos selecionar numa sobremesa entre 3 tortas e 4 bolos. De quantas maneiras isso pode ser feito? Veja bem, eu vou selecionar uma sobremesa. Quais são as opções que eu tenho? 3 tortas e 4 bolos. Pergunto para os senhores, é uma sobremesa. Quantas opções eu tenho? 3 tortas e 4 bolos. Agora, eu posso escolher uma torta? Posso. Posso escolher um bolo? Posso. Então, eu posso escolher uma torta ou um bolo. Eu não posso escolher os dois. Nem 2 tortas, nem 2 bolos. Eu vou escolher uma sobremesa. Então, essa sobremesa ou tem que ser uma torta ou tem que ser um bolo. Como eu tenho 3 opções de torta e 4 opções de bolo, e se trata de um princípio aditivo, porque a palavra ou está em evidência, eu tenho que escolher uma torta ou um bolo. Sacaram aí? Então, 3 mais 4, 7. Então, eu tenho 7 possibilidades. Ah, professor, o senhor está querendo dizer, então, sempre que eu estiver diante de uma situação em que eu tenho a opção de escolher uma coisa ou outra, trata-se do princípio aditivo? É isso mesmo. Então, o total de possibilidades de escolha é a soma das possibilidades do primeiro mais a soma de possibilidades do segundo. Beleza? Esse N1 e esse N2 retrata as possibilidades de acontecer o evento A e o N2 trata da possibilidade de acontecer o evento B. E aí o resultado final é a soma deles. Beleza? Um outro exemplo. Uma pessoa deseja fazer um passeio utilizando um dos meios de transporte disponíveis em sua garagem. De quantas formas diferentes ela pode realizar esse passeio, sabendo que ela possui 2 automóveis, 3 motos e 4 bicicletas? Observem que essa pessoa vai fazer um passeio. Ela, para realizar esse passeio, ela pode ir de bicicleta, ou ela pode passear de moto, ou ela pode passear de carro. Não tem como ela passear de moto e carro ao mesmo tempo. Ou de moto e bicicleta, ou de bicicleta e carro, não tem como. Tem que ser uma coisa ou outra para realizar esse passeio. Olha só a palavra em destaque ou novamente. Uma coisa ou outra. Então, ou ela passeia de carro, ou passeia de moto, ou passeia de bicicleta. Portanto, como nós temos 2 automóveis, 3 motos e 4 carros, o total aqui vai ser a soma de 2 mais 3 mais 4, portanto, 9 possibilidades. Tranquilo? Belezinha? Filé, né, galera? Bom, princípio da multiplicação. Bom, agora é um outro método. A palavra principal já não vai ser a mesma, vai mudar. Esse princípio multiplicativo trata-se do seguinte: são N1 possibilidades de acontecer o evento A, N2 possibilidades de acontecer o evento B,
Então, o resultado final vai ser o produto de N1 vezes N2, ok? Então, sempre que eu tiver uma situação permite a união dos dois, eu tenho um princípio multiplicativo. Olha só, para facilitar a sua compreensão, a palavra principal que vai estar em destaque é a palavra e. Ou seja, um evento só é concretizado quando acontecer uma coisa e outra. No exemplo anterior, o evento se concretizava acontecendo uma ou outra, tanto faz. Podia acontecer só um, podia acontecer só o outro. Agora não. Nós vamos estar diante de uma situação que, para o evento ser concretizado, vai ter que acontecer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Beleza? Então, por isso, a palavra em evidência agora é a palavra e. Vamos para um exemplo aqui. Olha só. Um homem possui 3 camisetas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, supondo que ele use uma calça e uma camisa? Então, observe o seguinte. A pergunta é de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir. Agora, eu tenho que pensar assim, o que concretiza o evento? Você tem que entender a essência do evento. O evento aqui é o vestir-se. Para que esse evento seja concretizado, o vestir-se tem que ser completo. O homem não pode ficar só de calça ou só de camiseta. Se ele estiver só de camiseta, ele não está vestido completo e nem somente com calça. Se ele estiver só com a calça, sem a camiseta, ele também não está vestido completo. Portanto, a concretização do evento se dá com o conjunto calça e camisa. Olha só, um evento ligado ao outro. Para se concretizar, tem que ter calça e camisa. Beleza? Olha o E, que é o destaque aí em evidência. Portanto, princípio multiplicativo. Como que eu resolvo? O número de possibilidades do primeiro vezes o número de possibilidades do segundo. Por isso que se diz princípio multiplicativo. Como ele tem 3 camisetas e 2 calças, o resultado disso vai ser o produto do total de camisetas pelo total de calças. 3 vezes 2, 6 possibilidades. Belezinha? Tranquilo, né? Diagrama de árvore, galera. O que é o diagrama de árvore? O diagrama de árvore é uma forma que nós temos de representar o cálculo ou obter o número de possibilidades da realização do evento sem a necessidade de nós efetuarmos cálculo. Simplesmente nós vamos delinear uma série de possibilidades e depois, no final, nós contamos o total dessas possibilidades. Então, o diagrama de árvore ele é de forma representativa. Eu vou colocar todas as possibilidades de calça, todas as possibilidades de camiseta e vou fazer as devidas ligações para ver quantos pares eu consigo formar. Então, vem comigo. Olha só. Nesse exemplo de 3 camisetas e 2 calças, eu tinha primeira opção aqui, camiseta. Depois eu vou chamar de camiseta 2 e vou chamar de camiseta 3, porque eu tenho 3 camisetas. Então, o indivíduo está aqui, ela pode optar pela camiseta 1, pela camiseta 2 ou pela camiseta 3. Obviamente, ela vai ter que escolher também entre a calça 1 e a calça 2. Então, vestindo a camiseta 1, ela tem 2 possibilidades. Combinar a camiseta 1 com a calça 1 ou combinar a camiseta 1 com a calça 2. Vestindo a camiseta 2, ela também tem 2 possibilidades. Combinar a camiseta 2 com a calça 1 ou combinar a camiseta com a calça 2, ok? Então tá aqui. Terceira opção, camiseta 3, ela pode combinar também com a calça 1 ou com a calça 2. Bom, enfim. Camiseta 1, 2 possibilidades. Camiseta 2, 2 possibilidades. Camiseta 3, 3 possibilidades. Então, qual que é o total de possibilidades de combinações que essa pessoa pode fazer? Total, 6 possibilidades. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Entendem isso, galera? Beleza? Isso é chamado de diagrama de árvore. Professor, eu posso usar o diagrama em qualquer caso?
Sim, a resposta seria sim, você vai poder usar. Porém, em alguns casos, não é viável a utilização do diagrama, principalmente em casos que envolvem uma certa quantidade de elementos. Por exemplo,